Tranche Arquitetura. Patrocínio. Império Persa Home Design. Macrovision Home Theatre e Automação. Bedding. Todeschini. La Tabla Interiores. E Elite Design. Olá, seja muito bem-vindo. O Trânsito Arquitetura abre suas portas e é com imenso prazer que recebemos você na terceira parte do nosso especial Mostra Elite Design 2017. E hoje você confere mais alguns dos 50 ambientes que compõem a Mostra Elite Design. Muita modernidade, muita decoração e muitas soluções de arquitetura prontas aqui esperando por você. Para chegar até a Mostra Elite Design é muito simples. Você pode digitar Mostra Elite Design no Waze ou ainda solicitar um transporte por aplicativo ou, quem sabe, ir até o DC Shopping, deixar o seu carro lá e vir até aqui com um transporte próprio da mostra. É muito simples, né? E existem muitas maneiras, então não deixe de visitar. Outubro a novembro, você confere o melhor da arquitetura, design de interiores e paisagismo na primeira mostra Elite Design, próximo ao DC Shopping, às margens do Guaíba, no Clube de Regatas GPA. Primeira mostra Elite Design. Surpreenda-se, encante-se, emocione-se. Esse é o jeito Elite Design de ser. As arquitetas Tânia Bertolucci e Carolina Nuremberg desenvolveram a galeria de arte aqui na mostra Elite Design. Bom, Tânia, vou começar contigo para entender melhor o conceito desse espaço. Então, e é bacana te dizer, Larissa, que a galeria de arte, Galarte, está sendo lançada aqui na mostra Elite. Na verdade, nós estamos então reforçando o lançamento desta galeria em Porto Alegre. É uma galeria importante e tu vês que temos todas estas obras fazem parte do acervo da galeria. Para nós é um grande orgulho estarmos lançando a galeria aqui na mostra. Quando a gente veio inicialmente olhar o espaço, foi um susto. Era uma escada com um grande pé direito, com uma janela enorme, e nós pensamos, puxa, é um grande desafio. Passagem, circulação sempre é um grande desafio numa mostra de arquitetura. Quando a gente quer ainda colocar obras de arte que precisam de distanciamento, que precisam de espaço para serem olhadas, era necessário um grande trabalho e foi isso que fizemos. Nós queríamos, na galeria de arte, com a galeria de arte, mostrar que as telas e as esculturas são as protagonistas do espaço. Para isso, criamos painéis. Estes painéis estão em relevo com relação à parede, justamente para destacar o que é principal, que são as obras de arte. Ainda, para contar um pouquinho só da nossa intenção de projeto, foi criar um espaço de descompressão quando a gente chega. É um porcelanato branco e ele dá cheguei num novo espaço, ele faz a marcação de chegada. E quando a pessoa sobe o primeiro lance da escada, ela encontra este porcelanato, que é um porcelanato da Ceusa, amadeirado, justamente para dizer, pare um pouquinho, observe o que nós temos aqui em termos de obra de arte. E depois continua subindo no porcelanato branco, a gente usou uma paginação diferente. Então a gente tem aí toda uma conceituação arquitetônica e de iluminação que é realmente para valorizar o que é a arte nesse espaço. Bom, Carolina, alguns recursos contribuem então para enaltecer o espaço e as obras, como cor, iluminação. Como é que vocês desenvolveram esses? Certo. Para evidenciar essas obras é imprescindível uma boa iluminação. A gente não fugiu muito do tradicional, trabalhando com réguas, que tu tem uma versatilidade de uso dessa iluminação, porque a ideia é que
a exposição seja transitória, nós vamos trabalhar com outras exposições ao longo da mostra, então a gente tinha que ter essa possibilidade de trocar o foco, né? Modificar o foco da iluminação. Então nós trabalhamos com ARs para evidenciar esses quadros e uma iluminação geral para o ambiente, né? A gente está falando de uma circulação, numa rota de fuga, um fluxo, então nós precisamos ter uma boa iluminação para os visitantes. Nós temos também uma iluminação decorativa a partir de uns pendentes dourados que foca uma escultura. E os planos também, nessa brincadeira de desconstruir o ambiente, que ele tinha um pé direito muito alto, então a gente procurou planos para desconstruir esse ambiente. A gente soltou esses planos com fita de LED, com uma iluminação cênica, né? A gente não quis trabalhar com muitas cores, porque, como a Tânia já disse, o foco aqui é evidenciar a obra. Então nós trabalhamos com um pano de fundo azul, em contraste com o branco, um cinza claro, né? E o piso destaque maior é na área de contemplação. Daí a gente trabalhou com amadeirado para trazer um pouco de aconchego para o espaço. Os arquitetos Marcelo John e Gabriel Mazardo desenvolveram o Living com Spa aqui na mostra Elite Design. E eu vou começar conversando com o Marcelo, então, que Marcelo, eu quero saber qual foi o conceito para o desenvolvimento desse projeto. Nós começamos a iniciar o projeto nesse ambiente que ele tem 80 metros quadrados. Então, nós setorizamos eles em 3 etapas. Assim, no primeiro ambiente, onde ele tem um pé direito normal, uma grande sala de jantar. O segundo, assim, um grande living social. E o terceiro seria praticamente a área do spa, que é onde a gente quis explorar a vista, que é praticamente um quadro vivo para o Guaíba. E qual era a ideia que vocês queriam passar para o visitante, a sensação? A gente pensou sempre assim, em passar um conceito de sofisticação, mas nada de ostentação. Então a gente queria assim que as pessoas entrassem no nosso ambiente e pudessem identificar, ok, isso a gente pode fazer em casa. Que não fosse nada impossível, que não fosse nada assim intocável. E como tem vários recantos, várias funções, é fácil se identificar pelo menos com algumas, né? E aplicar isso em casa. É um projeto realmente bastante realista. Exato. A gente trabalhou assim muito com móveis de linhas retas, intercalando com peças clássicas. Então não ficou um projeto datado. E a gente quis trazer também essa questão das tonalidades muito do cinza, o branco e preto. Então a gente fez uma mescla praticamente dos 3. Bom, Gabriel, um projeto muito sofisticado, mas com muita elegância, sem ostentação. Como foi feita a composição de materiais? Larissa, nós queríamos algo mais monocromático com pontos de cor. Né? Então, na parte do jantar, nós optamos por trabalhar com uma madeira que contrapõe bem com o piso marmorizado que nós temos, para dar aquele aconchego da parte do jantar. Aqui na parte do estar, então, nós pensamos em cores bem neutras para os sofás, para o volume da lareira. E o destaque aqui fica, então, com a cadeira dourada, que é folhada a ouro, da Ideia Design, compondo com todos os nossos objetos em preto, em off-white. E na parte da lareira, nós optamos por trabalhar com o piso em madeira biosintética, ecológica, na cor cinza, para compor com o restante do ambiente. E o destaque da cor fica no muro verde com as plantas artificiais permanentes. Fica uma coisa bem neutra, com pontinhos assim específicos pelo ambiente. Bom, tu comentou da poltrona dourada, mas também tem outros móveis de destaque, inclusive peças assinadas. Sim, nós temos aqui no ambiente, na parte do jantar, nós temos a mesa renda da Latug Design, que foi quem nos forneceu foi a Ideia Design, que eles têm a exclusividade dessa mesa, assim como o nosso aparador Labirinto do Nada Se Cria. Todos os outros móveis soltos também do ambiente são todos da Ideia Design, algumas peças assinadas. Nós temos o banco Canguru aqui também. Então, tudo veio da Ideia Design. Eles têm uma grande exclusividade de peças assinadas que nós trouxemos aqui para o ambiente nessa parceria que nós fizemos com eles.
as arquitetas Marília Curiporte e Ana Paula Curiporte desenvolveram o Living da Magistrada aqui na Mostra Elite Design. E eu vou começar conversando contigo, Ana Paula, para saber desse projeto tão cheio de significados. Me conta um pouquinho sobre o conceito desse espaço. Bom, esse espaço foi pensado justamente para demonstrar a forma que o Brasil está vivendo nesse momento, né? Porque o Brasil vive um momento muito conturbado na política, são incertezas, né? Então nós temos significados aqui que mostram as tramas, né? Que mostra esse momento que está tudo muito enrolado no Brasil, né? E a gente acredita que mesmo com tudo muito enrolado, as coisas vão desenrolar. É um momento que a gente acredita que ainda existe justiça no Brasil. Esse espaço foi feito por uma pessoa, por uma magistrada, que a gente acredita que seja, na verdade, o nosso Moro de Saias, né? Que seja a pessoa que realmente vai desenrolar isso e vai mostrar que ainda existe justiça, né? Existe um conceito todo de Brasil, que o Brasil pode melhorar, pode sair desse momento conturbado. Pois é, apesar de toda a situação, vocês encontraram uma maneira bem brasileira, né, de lidar com tudo que está acontecendo e trouxeram um espaço alegre, inclusive. Sim, nós optamos por trazer as cores do Rio e do entorno, né? Com o verde, com o terracota, que traz os tons terrosos. E também imaginamos, assim, trazer muito, assim, essa questão do movimento dessa natureza. E o layout também configura todo esse significado? Sim, com certeza. Nas paredes nós temos um trabalho, né, que remete à Grécia e à Roma Antiga, que é o berço do direito. Então nós estamos trazendo esses significados, né, no próprio quadro, na obra de arte que a gente tem aqui de uma artista plástica de Gramado, que ela desenvolveu especialmente para esse espaço, é uma deusa da justiça, mostrando que realmente, né, que nós acreditamos, que está aqui, que a gente acredita ainda na justiça. Bom, Marília, um projeto rico, cheio de detalhes e exclusividades, né? O que tu poderia pontuar dos objetos? Bom, o nosso espaço ele foi pensado nos mínimos detalhes para trazer a energia que o nosso país está vivendo. A Ana já falou nisso, mas é bom sempre colocar, porque a gente acredita, a gente às vezes fica imaginando como será que é aquele... O Moro, por exemplo, né, pensando em salvar o nosso país, em tentar seguir o dinheiro, como ele diz. Então a gente imaginou um espaço de uma magistrada que estivesse fazendo isso, olhando o país através da televisão, através de julgamentos, de leituras, de conhecimento, mas num ambiente onde isso relembrasse e remetesse a ela o tempo todo. Fosse um living onde ela pudesse aproveitar para descansar, para trabalhar e trazendo aqui para dentro as cores do Rio, que nada mais são do que as cores do nosso Brasil, né? Com isso a gente trouxe os móveis do Aristeu Pires, que é um designer nosso, e que trouxe a Pitu, que é a cadeira que participou em Milão, no design de Milão. A escrivaninha também é lançamento aqui na mostra, é do Aristeu, né, e foi desenhada para isso. Trouxemos também a iluminação da outra sala, que é uma trama, mostrando que apesar de estar enredado, né, ela tende a se dissolver, né? Então por isso a primeira sala ela tem a trama da Magna Sperbi, que mostra essa confusão, a população toda confusa sem saber o que vai acontecer. E quando nós viemos para essa sala é como se abrisse e através do próprio caminhar, né? Os tapetes da Império Persa, eles têm essa tonalidade, esse aqui remete à terra, o outro remete ao rio, né? As cores sempre seguindo o mesmo Pantone. A iluminação segue o mesmo preceito. O movimento do rio no teto, as LEDs, né? Que foi a Illumina House que nos cedeu. E com isso a gente consegue fazer com que há um caminho. E há um caminho em direção ao rio, que está aqui na nossa frente, e que é um caminho de vitória, porque a gente acredita nisso. Bom, a arquiteta Samantha Alghini desenvolveu o Refúgio Greenery aqui na Mostra Elite Design. Eu queria entender então, Samantha, qual foi a inspiração, o conceito que tu desenvolveu nesse espaço? Bom, Larissa, na realidade, como esse ambiente
tá numa posição muito privilegiada aqui, né? Eu tô de frente para o rio, para essa natureza, essa vista maravilhosa. Então, eu desde o início queria fazer um projeto relacionado a isso, né? Então, a ideia foi criar um loft com 100 metros quadrados, onde eu tivesse todo um requinte, né? Um pouquinho de luxo, sem ser exagerado, mas ao mesmo tempo eu tivesse muito conforto para um casal que pudesse morar aqui e uma relação assim muito agradável com essa natureza. Então eu busquei o verde, que seria o greenery, e coloquei como detalhes aqui dentro. E a peça principal disso, que representa isso, é o meu sofá em veludo, né, todo no verde também. Bom, o loft, então, aqui reúne várias funções, né? Todas elas, é realmente bem completo esse espaço. Sim, eu tenho aqui o espaço de cozinha, que seria uma área gourmet, né, onde eu tenho todos os equipamentos, tudo que um casal precisaria aqui, junto com a mesa. Depois eu tenho essa parte do estar, que é onde eu foquei assim, o brilho de todo o projeto aqui, onde eu tenho o pé direito duplo, de 5 metros de altura. Então seria a maior área. E também tem um dormitório e um banheiro, que eu precisaria ter isso na concepção de loft, né? Samantha tem um trabalho bastante forte de marcenaria aqui, né? Eu tenho praticamente tudo revestido aqui, né? Na realidade, eu acabei pintando mesmo somente uma parede, que envolve mais a parte da cozinha, e toda a parte de móveis, essas estantes divisórias com esses detalhes em pilares, né? Tudo isso marcenaria, tudo isso imóvel realmente. E complementando, além do sofá verde, um mobiliário solto bastante elegante também. Eu tenho aqui, são todas as peças assim, em tecidos bem diferenciados, né, bonitos, mas sempre muito preocupada com a praticidade, que não é aquele estofado que vai sujar e vai ser difícil de limpar, né, uma ideia bem prática. Eu diria até assim que é uma excelente ideia assim, esse loft para uma casa de praia, por exemplo, né, para as pessoas poderem usar à vontade, mas sem perder a beleza, o requinte do ambiente. E o dormitório é um verdadeiro refúgio também, claro que todo espaço, mas o dormitório tem um quê a mais de aconchego. Com certeza. Eu tenho uma cama que é uma cama queen da Bedding e na realidade assim eu posicionei até de forma que eles conseguissem até enxergar, além da vista aqui na frente, a televisão da sala, que é a única televisão do ambiente, né? Então eu tô com os ambientes assim realmente muito integrados, sem perder essa ideia de setorizar, né, cada função. E além da iluminação natural, né, da permeabilidade, com a área externa, como é que tu projetou a questão luminotécnica? Bom, a parte de iluminação eu trabalhei bem, sabe? Eu tenho tanto assim, iluminação geral, eu tenho diversos cenários, eu tenho a parte eu trabalhei automação aqui, então vão ver um filme, né? Ou vão almoçar, independente do que vai acontecer, tem a possibilidade de aumentar ou diminuir. E o que está sendo assim um sucesso aqui são os perfis de LED, que eu coloquei na cozinha, substituindo luminárias, mas os perfis assim substituíram muito bem isso. Eles têm uma luz muito boa, muito agradável, sem agredir o ambiente. E o detalhe que é o rasgo na parede que continua pelo teto, assim, ficou bem interessante mesmo. O pessoal está gostando bastante.
designers Rafaela Dienstmann e Arthur Dienstmann desenvolveram o dormitório do bebê aqui na Mostra Elite Design. Eu vou começar contigo, Rafaela, porque tá uma doçura esse dormitório. Eu queria saber um pouquinho do conceito da inspiração. O conceito do quarto, ele partiu de 2 elementos principais. A poltrona, o womb, e o berço. O berço pelo formato dele, bem orgânico, e ele tem essas diversas fases, né? A gente pode mudar ele desde o recém-nascido até a minicama, que é aquela já terceira fase da infância. Ele partiu principalmente disso. Dentro desses 2 elementos, a gente construiu um dormitório bem lúdico. Essa era a intenção, que o dormitório fosse lúdico, que a criança e a mãe aproveitassem bastante, né? Não só aquele momento de dormir, amamentar, mas curtir mesmo o quarto, né? Então, por isso a gente também já preferiu desenhar uma marcenaria mais lúdica, né? Elaborar esse conceito de casinha, de acolhida, trazendo com a marcenaria. E a womb, né? Assim, muitos não sabem, né? Ela é de Eero Saarinen, mas ela foi desenhada, projetada por ele, pensando no conforto emocional, que a pessoa se sinta relaxado, confortável. Tanto que a tradução dela é útero, né, em sueco. Então eu achei que ela casou bem assim dentro do conceito do dormitório, né? Tu ter realmente esse aconchego, esse conforto, esse colo, né, de mãe, de filho. E o womb foi fornecida pela Ideia Design, né? As meninas foram super parceiras porque eu consegui escolher o tecido, né? Enfim, eu consegui realmente moldar ela para dentro do projeto. E como é que foram as escolhas de cores, dos elementos, todas as necessidades de mãe e filho, como foram supridas? Aqui a gente tem um espaço bom, né? São 22 metros quadrados. E como ele tem um conceito também contemporâneo, aqui a opção foi deixar bem neutra, né? As cores. E tons suaves. Então, assim, a gente escolheu 2 cores complementares, o azul e o laranja. O laranja ele vem só com alguns toquezinhos de cor para dar uma vida assim dentro do dormitório. E o conceito mesmo foi tentar ele deixar o mais neutro possível e suave. Bom, Arthur, a Rafaela falou sobre o conceito do projeto. Eu queria que tu me contasse agora sobre as dificuldades, sobre os determinantes daqui. Bem, o projeto nasceu da Rafa mesmo, ela que deu o start nele. Então o projeto foi desconstruído e foi construído várias vezes. Então a gente teve vários desenhos, várias ideias que foram surgindo no decorrer do projeto, até chegar ao ponto que ele chegou, que não foi a ideia inicial não. A gente teve a ideia inicial, teve alguns desafios, como por exemplo esse teto, que foi uma coisa que nos pegou totalmente desprevenido, mas que a gente conseguiu dar um jeito que eu acho que chamou a atenção pelo diferencial que ele acabou tendo. E vários outros detalhes. O projeto foi uma soma de características de evolução mesmo. Não nasceu desse ponto, mas chegou a esse resultado que eu considero um resultado que ficou bem legal. Se você gostou desse programa ou quer rever algum outro especial da nossa mostra, basta acessar o nosso canal exclusivo no YouTube, youtube.com.br/transitearquitetura. Hoje nós ficamos por aqui, na semana que vem a gente volta com mais um especial Mostra Elite Design. Vou ficar te esperando. Tchau e até lá! Transite Arquitetura. Patrocínio. Império Persa Home Design. Macrovision Home Theatre e Automação. Bedding. Todeskine. La Tabla Interiores. E Elite Design.